Top 100 lutas de animais malucas capturadas por câmeras. Onça pintada versus jacaré. A onça pintada é o maior felino do continente americano e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do leão e do tigre. Em um vídeo gravado no Pantanal Mato Grossense, é possível ver que dois animais lutam entre si dentro de um rio. Logo percebe-se que se trata de uma onça pintada e um jacaré, que tenta a todo custo se desvencilhar da forte mordida do felino. Os dois lutam por um tempo dentro da água, enquanto turistas sortudos registram o momento único. Por fim, parece mesmo que a luta do jacaré, que estava em seu habitat natural, foi em vão. A predadora mais temida do Brasil mais uma vez garantiu seu alimento. Gorila versus gorila. Na selva, os gorilas mantêm uma hierarquia. Todo bando tem seu líder, o chamado Silverback, que geralmente é o maior e mais forte de todos. Se no seu habitat natural, outro animal de mesmo porte resolve fazer uma visita, as coisas podem não acabar bem entre esses gigantes. Mas, no zoológico a lei não é a mesma. Muitos gorilas considerados Silverback ficam juntos no mesmo recinto, o que pode ocasionar em cenas como essas que foram registradas por turistas que visitavam o Ohama Zoo, nos Estados Unidos. Os dois grandes primatas, que podem pesar mais de 200 quilos, trocaram diversos socos para o desespero dos visitantes que acompanharam a cena que impressiona pela força demonstrada por esses animais. Por sorte, tudo acabou rápido e os ânimos se acalmaram. Outro combate que ganhou atenção há alguns anos foi o duelo entre um búfalo e uma leoa. Na verdade, um dos búfalos tinha sido capturado pela leoa e era questão de tempo até que ele fosse morto. Mas assim como no caso anterior, o bando que acompanhava o búfalo resolveu agir. De forma inesperada, um deles parte para cima da leoa. Usando toda a sua força, o búfalo usa o chifre para jogar a leoa para cima. O felino dá um mortal para trás, como se estivesse fazendo acrobacias. E não acaba por aí. Para completar, o búfalo levanta e joga a leoa para cima mais uma vez. Após ser golpeado 2 vezes, o felino sai correndo para o meio da mata, sentindo que, se não desse no pé, provavelmente seria machucada pelos outros búfalos. Como disse anteriormente, nem sempre as batalhas selvagens são entre raça e caçador. De vez em quando, os gigantes na natureza se enfrentam em duelos impressionantes. No ano passado, um grupo de turistas que passeava por uma reserva florestal da Índia registrou a batalha entre 2 grandes tigres. No vídeo, mostra o exato momento em que os 2 animais caminham lado a lado, até que a batalha começa. O barulho que os 2 animais emitem já é assustador e as cenas são mais fortes ainda. Depois de trocar tapas, unhadas e mordidas, os 2 animais recuam, enquanto o tigre, que parece ter sido derrotado, fica agachado, como se estivesse admitindo a derrota. O outro segue caminhando até que some na selva. Canguru versus canguru. Em uma lista de batalhas selvagens não poderia faltar o canguru, considerado o boxeador do reino animal. Neste vídeo gravado em um parque, 2 grandes machos começam a trocar socos e chutes violentos por alguns instantes, até que outro personagem entra em cena e resolve participar da briga e entra no meio dos 2 sem pedir licença. Quando um dos cangurus decide deixar o embate, começa mais uma batalha mano a mano. Pelo jeito, esses boxeadores estavam apenas passando o tempo, já que a luta acaba rapidamente. Urso versus urso. Apesar de parecer animais fofos, os ursos podem ser extremamente agressivos quando se sentem ameaçados. Os ursos são solitários e não costumam compartilhar o território que ocupam. Quando outro exemplar da espécie se aproxima, a coisa pode ficar feia para um dos lados. Foi exatamente o que o fotógrafo da natureza, Tiro Paikanen, registrou na Finlândia. A ideia era registrar o comportamento de um dos ursos pardos que estava no local, mas a presença de outro animal fez com que o primeiro se sentisse ameaçado. Logo eles se encararam, ficaram de pé para ver qual era maior e começaram uma luta feroz. Após alguns instantes de mordidas e patadas um no outro, o urso menor se escondeu atrás de uma árvore, aparentemente exausto. Assim que o outro urso deu as costas e saiu tranquilamente, ele saiu em disparada, pois sabia que não venceria o confronto.
Cobra versus mangusto. Se você não conhece o mangusto, vale uma breve apresentação. Esse pequeno mamífero chega a 75 centímetros de comprimento e pesa pouco mais de 2 quilos. Faz parte da família dos suricatos e pode ser encontrado na África e na Ásia. Em um vídeo que circula na internet, é possível ver o animal cercando uma cobra em uma estrada. Mas essa não é uma cobra qualquer, é a mamba negra, uma das cobras mais venenosas do mundo, que pode matar um ser humano em questão de horas. Apesar disso, o mangusto tem um trunfo nesta batalha. Devido a uma adaptação, ele pode suportar pequenas quantidades de veneno, o que faz dele um predador em potencial. Após algum tempo se encarando, a luta começa. A cobra ataca algumas vezes, até que em uma investida rápida, os dois se enrolam e a cobra não levanta mais. Com apenas uma mordida, o mangusto venceu a batalha contra a temida mamba negra. Esta outra batalha aconteceu entre dois carneiros. Não sabemos ao certo o motivo da briga, se era disputa por território ou por alguma fêmea que estava por perto e não aparece na gravação. De qualquer forma, essa disputa um tanto quanto engraçada mostra os dois ovinos machos indo em direção ao outro como se fossem se devorar. E, no fim, ficam apenas chocando os chifres. Essa é uma cena bem comum entre os carneiros e esperamos que tenham se entendido antes que se machucassem de verdade. Quer outra prova de que os búfalos são bons companheiros? Neste outro vídeo, filmado no Parque Nacional de Yala, no sudoeste de Sri Lanka, é possível ver um leopardo se aproximando lentamente de um grupo de búfalos. De repente, de forma silenciosa e fatal, o leopardo ataca um dos bezerros do bando. O leopardo arrasta o filhote para um bosque, só que imediatamente o rebanho de búfalos parte para cima do predador. Por alguns minutos, o leopardo luta para não largar a presa, mas, diante de vários coices e chifradas, ele desiste e sobe em uma árvore. No entanto, é possível perceber no vídeo que o leopardo foi embora com a perna machucada. A batalha no mundo selvagem às vezes pode ficar complicada até para os animais que estão no topo da cadeia alimentar. Quando um grupo de leões encurralou um bando de gnus em um parque nacional da África do Sul, até um crocodilo resolveu entrar no meio da briga. Em um piscar de olhos, os leões atacam um bezerro de gnus na beira da água. À medida que conseguem arrastar o animal para fora, um crocodilo percebe a oportunidade e também crava seus dentes no animal. Tudo indicava que o animal se tornaria o jantar dos leões ou do crocodilo. Depois de ser arrastado para a terra, cerca de 60 gnus cercam o grupo de leões. Milagrosamente, os gnus conseguem salvar a vida do bezerro, colocando os leões para correr. Sabendo que os jacarés são animais que vivem na água e as onças são felinos que vivem na terra, seria praticamente impossível um combate entre eles, certo? É aí que você se engana. Em uma batalha entre uma onça e um jacaré, quem você acha que venceria? De forma fria e calculista, a onça se aproxima lentamente do jacaré, até que finalmente dá o bote. Mas por que a onça ataca um animal tão difícil de capturar, enquanto ela pode caçar presas mais fáceis? O fato é que a onça pode passar dias procurando por alimentos. Por isso, é normal que de vez em quando ela seja obrigada a comer qualquer coisa que apareça pela frente. Como vocês podem ver, o jacaré fica paralisado assim que a onça crava os dentes na parte de trás da sua cabeça. Em questão de segundos, o jacaré é capturado. A onça é tão forte que conseguiu arrastar o jacaré de mais ou menos 70 quilos para fora do rio e finalmente matar a fome. Este é um dos nossos melhores duelos do vídeo de hoje. Essa tartaruga conseguiu pegar uma cobra numa cena de tirar nosso fôlego. A cobra tentou se enrolar em volta da tartaruga como normalmente faz com todos os seus oponentes. A batalha em si durou alguns minutos e a tartaruga quase venceu. Mas a cobra conseguiu um pequeno deslize da tartaruga para escapar e aproveitar para fugir do pesadelo. Rinoceronte versus rinoceronte. Os rinocerontes são animais enormes, que chegam a pesar 2 toneladas, dependendo da espécie. Os africanos geralmente são mais agressivos que os demais, principalmente quando se sentem ameaçados por outro que invada seu território, já que são animais solitários. Em um vídeo gravado na África, é possível ver uma fêmea de rinoceronte branco com seu filhote no meio de uma estrada. Momentos depois, surge um macho da espécie que fica por perto. De repente, uma luta brutal
brutal começa entre os dois. Para piorar, o macho ataca o pequeno filhote que parece não se machucar e corre dali extremamente assustado. A batalha continuou por alguns minutos, com os dois animais desferindo cabeçadas e chifradas violentas um no outro. Ao final, o único que ganhou foi o turista, que presenciou esse momento único da natureza selvagem. Tubarão versus polvo. Sabemos como os polvos são animais inteligentes, e isso pode ficar ainda mais evidente quando se sentem ameaçados. Um tubarão-gato listrado está caçando na vegetação rasteira do oceano até que encontra o octópode e dá início a uma batalha pela sobrevivência. Apesar de pego pelo inimigo, o polvo coloca os tentáculos sobre as guelras do tubarão, o impedindo de respirar e o obrigando a soltar o polvo, que rapidamente foge dali, mas ainda está em risco. Por se sentir ameaçado e exposto, o animal faz algo realmente impressionante. O octópode faz um esconderijo de conchas e fica praticamente imperceptível, mas nem tanto. O tubarão sente a presa, a encontra, mas é confundido pelas conchas. Nesta batalha dos mares, o mais inteligente venceu. Tigre versus urso. No mundo animal, um local que funciona como bebedouro para diversos animais pode ser muito valioso, mas algumas espécies podem não gostar da aproximação de outros animais. Um vídeo gravado por turistas em um parque florestal na Índia mostra um desses momentos de tensão. Uma mamãe ursa da espécie conhecida como urso beiçudo e seu filhote foram a um bebedouro se refrescar, mas lá encontram um grande tigre que não curtiu muito os visitantes e os atacou. Para defender seu filhote, a mamãe ursa não recuou e iniciou uma batalha violenta contra o grande felino. O tigre parece levar a melhor no confronto e passa boa parte do combate sobre sua adversária, que quando consegue se soltar, não recua e também ataca o tigre, que recua em direção à água. Ao final do confronto, nenhum dos animais morreram. Piton versus texugo versus chacal. Se o último flagra te impressionou, preste atenção neste feito em Botswana, na África. Uma cobra piton, muito parecida com as sucuris e jiboias que temos no Brasil, está enrolada em um texugo na tentativa de matá-lo por estrangulamento, já que essa espécie de cobra não possui veneno. Os dois animais estão lutando incessantemente, quando de repente surge um chacal que chama a atenção da grande cobra. Algum tempo depois, o pequeno texugo consegue se desvencilhar do réptil e então uma verdadeira batalha começa. Os dois mamíferos passam a lutar para saber quem leva a cobra do almoço, que por sua vez se vê atacada por todos os lados. O pequeno texugo parece disposto a lutar pelo alimento e parte para cima do chacal, que agora tem uma companhia. No final, de caça, o pequeno texugo virou caçador e levou a melhor sobre o chacal e possivelmente devorou a enorme serpente. Escorpião versus formiga verde. Quando outro inseto invade o território das formigas verdes, uma coisa é certa: ou será expulso ou será morto por elas. Esse escorpião da árvore tentou a sorte ficando perto de uma colônia desses insetos que mordem tudo que vem pela frente. Uma das formigas verdes sente a presença do intruso e tenta a sorte mordendo uma das patas do escorpião, que rapidamente se defende e elimina seu oponente. O que ele não esperava é que a morte da pequena soaria como um alarme, atraindo toda a colônia para cima dele. Apesar de lutar e tentar atacar com o veneno que fica na ponta de sua cauda contra as formigas, foi em vão, já que são muito pequenas. Neste caso, a união das formigas fez a força e quase que não sobra nem mesmo uma garra do artrópode. Na briga entre um leão e um cachorro, a maioria das pessoas apostariam no rei da selva, mas dessa vez o azarão foi pra cima e botou o leão no devido lugar. Essa girafa é o cúmulo da tranquilidade, com a confiança de que tudo vai dar certo. 6 leões atacando suas costas e pernas e mesmo assim o bicho sai andando tranquilamente. Medo e ansiedade não existem para essa girafa. Inicialmente, as girafas começam empurrando o pescoço uma da outra. Depois, os empurrões começam a ficar mais fortes, até que elas começam a atacar as pernas do adversário com o pescoço.
O objetivo é muito claro: desequilibrar o oponente ou nocauteá-lo. No fim da luta, a girafa perdedora baixa a cabeça e murcha as orelhas. Em um duelo entre um grupo de cerca de 20 hienas e um leão, quem você acha que venceria? Em um vídeo publicado pela BBC, um leão decide explorar um território sozinho, quando de repente se vê cercado por um enorme grupo de hienas. E apesar do leão ser muito maior e mais forte do que as hienas, elas parecem não ter medo e partem para o ataque. Enquanto o leão se defende de um lado, as hienas atacam de outro, tornando quase impossível escapar da morte. E quando tudo parecia perdido, surge uma luz no fim do túnel. Um outro leão que estava perto da região decidiu ajudar. Mesmo que fosse um grupo de cerca de 20 hienas, elas não conseguiriam lutar contra 2 leões. Depois de salvar o leão, os 2 felinos saem caminhando juntos, enquanto o leão, que foi salvo, mostra gratidão a seu amigo. Leoas versus búfalo. Que nem todos os gatinhos são dóceis como esses que viralizam pela internet. Na vida real, os gatinhos grandes de longe podem até parecer inofensivos, pelo menos até precisarem lutar por sua sobrevivência. Neste vídeo, um grupo de leoas luta com o búfalo. Provavelmente ele seria o jantar da vez. Mas, entre pulos, arranhões e mordidas quase mortais, o búfalo é salvo por sua manada. Afinal, por mais que pareça injusto uma luta de 4 contra 1, no mundo animal a lei é sempre a do mais forte. Gnu versus crocodilo versus hipopótamo. Sorrateiramente, 2 crocodilos se aproximam do animal e, num piscar de olhos, atacam e começam a arrastar o gnu para dentro da água. Enquanto os companheiros do gnu fogem assustados, os hipopótamos que compartilhavam o passeio observam atentamente o ataque. Para a sorte do gnu, os hipopótamos esperam o momento certo de atacar e lutam ferozmente contra os crocodilos. Entre patadas, mordidas e empurrões embaixo d'água, os hipopótamos conseguem afastar os crocodilos e formam uma barreira ao redor do gnu para ele conseguir chegar à terra firme. Apesar de bastante machucado, o gnu consegue sair vivo dessa, mas é bem provável que o susto faça o coitadinho ficar longe da água por um bom tempo. Cobra versus esquilo. Os esquilos são fofinhos, ao menos de longe. Talvez essa seja a primeira vez que você veja um esquilo lutando, mas, sem dúvidas, é por uma boa razão. Ao se deparar com uma cobra, esse esquilo e sua oponente se encaram por alguns segundos. Concentrados, a cobra tenta algumas investidas, mas o esquilo, de forma muito astuta, consegue escapar de todas elas. São imagens que nos deixam tensos. O esquilo anda de um lado para o outro, buscando uma forma de atacar. Ele analisa o terreno e encontra um buraco no chão, onde se esconde por um tempo. Não pense que esse foi o fim da luta. Pouco tempo depois, os rivais se encontram novamente, dessa vez bem no meio de uma árvore cheio de espinhos, o que dificulta ao mesmo tempo que ajuda os combatentes a se protegerem dos ataques sofridos. No final, a batalha não teve um vencedor, mas toda essa história aconteceu porque o esquilo estava protegendo seus filhotes de serem o almoço da cobra. Tigre versus crocodilo. Os tigres adoram nadar, mas sabe quem mais gosta? Isso mesmo, os crocodilos. Eles são predadores dominantes na água e uma vez que agarram um tigre, o felino está praticamente condenado. Só que dessa vez não foi bem isso que aconteceu. Afinal de contas, apesar de bem próximo da água, os animais ainda estavam em terra firme. Como podemos ver nesse vídeo, um tigre está à espreita de 2 crocodilos. Quando o primeiro começa a se mexer, o tigre levanta e vai atrás para tentar afugentá-lo e não precisar lutar com os 2 animais da mesma espécie de uma vez só. Então, o primeiro crocodilo corre para a água, onde sabe que o tigre será mais fraco. Do outro lado, o tigre também sabe que tem maior vantagem sobre terra firme. Então, volta e calmamente se deita à espreita do segundo crocodilo. Neste outro vídeo podemos ver Mashli, uma tigresa que ficou famosa no mundo todo por ser capaz de matar um crocodilo, além de sobreviver por anos com apenas um olho. Ela viveu até os 19, passou sua vida no Parque Nacional de Ranthambore, na Índia, o que deu a oportunidade a muitos turistas de fotografá-la e filmá-la, e por sorte, filmá-la em ação. Como aconteceu desta vez em que, defendendo seu território, lutou com um crocodilo que tinha quase o dobro do seu tamanho.
Iaque versus touro. Os iaques são animais herbívoros de pelagem longa e que podem ser encontrados principalmente na região do Himalaia. Neste vídeo vemos uma luta entre um iaque e um touro que já estão agarrados pelos chifres. Em uma luta que requer muito equilíbrio e força, vemos um puxa e empurra dos dois lados, como se os animais estivessem em um cabo de guerra que, ao invés da corda, usa os próprios chifres. Depois de muito tempo, o iaque se cansa e acaba desistindo da luta. O touro, apesar de menor, tem muito mais força do que o seu adversário. E um fato é, como os chifres do touro são bem maiores do que os do iaque, essa é uma vantagem que com certeza fez com que o touro saísse vencedor. Macacos versus guaxinim. Para quem tem irmãos, essa pode até parecer uma briga com a qual você se identifique. Um curioso e azarado guaxinim foi parar no meio do viveiro dos macacos em um zoológico. Infelizmente para o guaxinim, os macacos não estavam nem um pouco interessados em fazer novas amizades, muito menos permitir que qualquer intruso ficasse passeando pela área deles. Foi então que um dos macacos puxou o guaxinim pela pata dianteira e simplesmente o jogou morro abaixo, tentando mostrar quem é que manda por ali. Os visitantes do zoológico que ali estavam gravaram toda a cena, que não foi nada agradável de ser vista. Depois de cair, o guaxinim tenta fugir por um cano, mas os macacos o impedem de ir embora, o puxando pelo rabo e o jogando contra a parede do viveiro, inclusive dando socos no animal. Eventualmente, o guaxinim consegue sair de toda aquela confusão e salvar sua pele. Mais um dia duro de sobrevivência na fantástica natureza selvagem. Leão versus elefante. A natureza é belíssima, desde o nascimento até a luta pela sobrevivência na cadeia evolutiva. Neste vídeo, podemos ver o nascimento de um bebê elefante e como é protegido por toda a manada para que não sofra nenhum mal, nem seja atacado por algum predador que esteja à espreita. Mas, infelizmente, essa não é uma garantia de que o filhote estará sempre a salvo. Principalmente nas savanas, elefantes e tigres vivem muito próximos um dos outros, para o azar dos elefantes, que são animais herbívoros. Mas, como dissemos, apesar de ser triste de assistir, ainda assim é uma das belezas da natureza animal, o instinto de sobrevivência. Podemos ver uma manada de leoas e leão atacando um bebê elefante. Sua mãe corre para salvá-lo e afastar os predadores de perto. Os felinos tentam atacar mais uma vez, mas não são páreo para a mamãe elefante, que afasta os animais e volta com seu filhote para próximo de sua manada, onde os dois estarão mais seguros. Rinoceronte versus hipopótamo. Existe algo de grandioso em assistir alguns dos maiores predadores africanos em uma luta por seu território e, consequentemente, sobrevivência. Neste vídeo podemos acompanhar um rinoceronte mostrando para um hipopótamo quem é que manda naquele lugar. Este vídeo foi gravado pelos guardas da reserva Mala Mala na África do Sul. Ele mostra um rinoceronte tentando se enturmar com um bando de hipopótamos. Logo de cara, o rinoceronte é afastado do bando por um dos rinocerontes, mas não satisfeito, o hipopótamo volta para dar um oi para o pessoal. Apesar da inusitada tentativa de interação amistosa, os rinocerontes não ficaram nada satisfeitos com a presença do hipopótamo e rapidamente o afastaram da sua área, esperando que os intrusos não voltem mais. Cavalo versus jacaré. Ainda sobre répteis em terra firme, esse jacaré, que não parecia estar no lugar certo, acabou sendo expulso de onde estava por um cavalo. O equino sentiu que seu grupo estava ameaçado pela presença do jacaré e, para a surpresa dos turistas que por ali estavam com suas câmeras prontas e apontadas, o cavalo ataca o jacaré. No entanto, o jacaré revida, mordendo a pata dianteira do cavalo, que poderia ter sido quebrada se o réptil tivesse conseguido completar sua mordida. Com certeza, esse não é o tipo de batalha entre animais selvagens que se vê todos os dias. Guepardo versus impala versus babuíno. Era só mais um dia tranquilo na selva. Um guepardo acorda, se levanta, espreguiça, faz sua caminhada matinal e fica com fome. Andando pela savana encontra um bando de impalas, um banquete super completo, mas que especial. Em uma pequena maratona corre atrás do bando, escolhe sua presa e foca no que seria um aperitivo, já que o animal caçado é um filhote de impala. O guepardo cerca sua pequena presa,
No começo dá pequenos empurrões com a pata para o pequeno impala se cansar, mas o inesperado acontece. Enquanto o guepardo se distrai com o filhote, um babuíno assiste à injusta luta pela sobrevivência no mundo animal e mais que imediatamente corre em direção ao felino. Junto com seus companheiros, o babuíno, em um ato heróico, ou maluco mesmo, afasta o guepardo da região e vai conferir se o impala ainda está vivo. Mas, apesar de estar respirando, não sabemos se o filhote de impala sobreviveu. Vespa versus formiga. E para quem achava que batalhas épicas só aconteciam no universo dos grandões, muito se engana. É o que vamos ver agora. Apesar de assustadoras, as vespas são animais responsáveis pela polinização, mas um pouco menos de eficácia do que as abelhas. São insetos fortes e altamente preparados para atacarem e se defenderem com seus ferrões letais. Por sua vez, mesmo pequenininhas, as formigas são capazes de transportar algo 15 vezes mais pesado do que elas, e proporcionalmente ao seu reino, sua picada é poderosa. Em um encontro natural entre uma vespa e uma formiga, a batalha é inevitável. As duas se movimentam e se curvam com o objetivo de cravar seu ferrão uma na outra. Nessa batalha, a formiga consegue encaixar sua poderosa mandíbula na vespa, impedindo que ela use o seu ferrão. Mesmo sentindo que este é o fim para ela, a vespa não desiste e tenta escapar. Mas já é tarde demais. A formiga foi mais esperta e o ângulo em que prende sua inimiga faz com que a vespa se debata e canse. Então, a formiga aproveita que a vespa está imóvel e crava seu ferrão letal na vespa, finalizando a batalha. Não o suficiente, por causa da sua força, a formiga, que era pequena em relação à sua adversária, ainda carrega seu troféu para casa. Cobra versus sapo. A cobra real, ou cobra-rei, também conhecida como hamadríade, é uma espécie de serpente peçonhenta originária da Ásia e que, apesar de muito temida, está ameaçada pela destruição de seu habitat natural. Um fato interessante é que ela pode chegar a medir 5,8 metros, sendo a maior cobra venenosa já encontrada. Um letal predador que é capaz de se equilibrar em pé sobre seu próprio corpo. Seu maior adversário é um sapo, classificado na família dos anfíbios da ordem Anura, predominantemente terrestres. E é válido mencionar que, apesar de pequenos, alguns sapos podem apresentar uma incrível quantidade de veneno letal em seu corpinho. Nessa batalha épica, um sapo logo percebe a presença de uma cobra real e o seu instinto faz fugir imediatamente, saltando o mais rápido e longe possível. Mas a serpente não deixa sua vítima escapar assim tão fácil e rasteja tão rápido quanto os saltos do sapo são capazes de o levar para longe dali. Logo, o sapo vê a oportunidade de fugir pela água. O que ele não contava era que a água é um habitat extremamente familiar para a cobra real. Ela entra na água, faz um desvio pela diagonal e, enquanto o sapo pensa ter escapado, na verdade, está indo direto para a armadilha da cobra. E em questão de segundos, a serpente dá o seu bote e captura sua presa. E é fim de batalha. A cobra real vence o sapo. Escorpião versus viúva negra. Apesar de não estarem em seu habitat natural, um escorpião e uma viúva negra precisam mostrar sua força para poderem se defender. Mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo, tanto o escorpião quanto a aranha começam sua épica batalha. O escorpião com a vantagem de um poderoso veneno na ponta da sua longa cauda que facilita o alcance à aranha e com uma ferroada consegue acertá-la e deixá-la bastante debilitada. A aranha, mais ágil e com seus fios de seda, que mais parecem cola, não se dá por vencida. Usa suas pegajosas teias para prender o escorpião e começa a morder a cauda de seu inimigo, fazendo com que o feitiço vire contra o feiticeiro, já que através das mordidas, a aranha passa o veneno para o escorpião. E no final da batalha, o veneno faz efeito nos dois e ambos morrem. Besouro tigre versus grilo. Ainda no mundo dos pequenos animais, o que será que acontece quando um besouro tigre e um grilo se encaram? O besouro tigre é um inseto mais veloz do mundo e possui a mordida mais feroz, enquanto um grilo, proporcionalmente muito maior, com as patas cheias de espinhos e, claro, uma mandíbula altamente poderosa. A luta na selva começa e o grilo consegue se esticar até alcançar o besouro com sua mandíbula, mas, esperto que só ele, o besouro usa sua agilidade para sair de perto rapidinho. Ué,
Então a luta acabou? Claro que não. O besouro volta querendo sua revanche. Ele ataca o grilo por trás e morde diretamente no pescoço do seu oponente, dando cheque-mate na batalha. Graças à sua incrível velocidade e mandíbula capaz de decepar madeira, o besouro tigre faz jus a seu nome. Agora existem animais que realmente provocam a fera e brincam com o perigo. Esses texugos que chegam a um comprimento de até 80 centímetros simplesmente não têm medo do pior. Neste vídeo, você pode ver eles atacando leões e até roubando a comida de um leopardo. Rola encaradas, rosnadas, mas no fim, nada demais acontece. Os reis da selva até levam alguns sustos e por vezes recuam para os texugos. Isso que é coragem, hein? Uma especialista em cobras estava em um mato, à procura de espécies raras ou estranhas para estudar, quando se deparou com uma briga entre duas pitons masculinos. Nosso amigo se viu cara a cara com estas duas cobras que estavam discutindo enquanto ambos rosnavam um para o outro, provavelmente tudo por conta de uma fêmea. E é claro que ele não hesitou em filmar tudo. Corajoso, podemos chamá-lo, já que nunca podemos prever o que pode acontecer em uma disputa entre dois rivais da mesma espécie, correndo um grande risco ao estar tão perto delas. Neste local perto de uma praia na África do Sul, um pinguim do cabo seguiu calmamente uma das fêmeas que estava por perto, esperando se juntar a ela e ser escolhido. O que ele não contava é que não era o único na disputa. Outro macho também estava lá, mas ele não deixa por isso mesmo, e os dois começam uma luta. Eles batem as asas um no outro, se golpeiam com os bicos, mas felizmente nosso herói acaba vencendo a batalha quando a fêmea se junta a ele. Com certeza o orgulho de si mesmo e o olhar indefeso do seu rival deve ter valido a pena os arranhões dessa briga. Esses foram alguns dos duelos mais bizarros e impressionantes do mundo selvagem. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Tchau!